Bom, turma, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o enfermeiro e o paciente com doença crônica. A gente sabe que na nossa realidade, né, a gente vai lidar com um percentual bastante significativo, né, bastante grande, de pacientes que são portadores de alguma doença crônica, né, que é exatamente essa cronicidade que leva o paciente à internação. Então, só para a gente ter assim, um conhecimento um pouquinho mais amplo, né, a definição de doenças crônicas são aquelas doenças que apresentam sintomas ou incapacidades associadas e que exigem tratamento de longo prazo, tá? 3 meses ou mais, tá? Então, normalmente, tá, a situação atual dessas doenças crônicas, tá? Ela está relacionada ao principal problema ligado à saúde pública, tá? Ela foca em grupos etários, né? A gente sabe que pessoas com mais idade têm uma tendência maior a apresentar complicações dessas doenças crônicas, né? Sejam doenças cardiológicas, sejam as doenças vasculares, doenças renais, que quanto mais tempo elas vão, o paciente vai evoluindo na idade, mais a doença também vai evoluindo, tá? Tem alguma relação com os grupos socioeconômicos, com os grupos culturais, cada um dentro da sua padronização. Tá? Aqui eu trouxe uma escalinha aqui para a gente ver, né, que é a prevalência de fatores de risco. Então, a gente sabe que tem o alcoolismo, a obesidade, a hipertensão, o tabagismo, que está associado não só às doenças pulmonares, né, mas outras doenças, tá? Que também advém do tabagismo, né? Você tem uma doença renal, então se você é fumante, essa doença vai ter um grau muito maior do que se você não fosse. E o sedentarismo, né, que hoje, né, também está levando ao fato das pessoas desenvolverem doenças crônicas, né, em função das pessoas ficarem sem ter uma atividade, sem ter alguma coisa para fazer e fazer com que o organismo continue a funcionar como ele funcionava antes. A gente também percebe muito isso, as pessoas se aposentam e aí começam, que bom, agora eu vou ler um livro, vou passear, vou não sei o quê, e acabam não fazendo exatamente nada, e aí acabam ficando dentro de casa, né? E aí começam a se alimentar mais, comendo aquelas besteiras todas, e aí a pessoa vai tendo, né, aquele ritual que ela tinha antes e aumenta, né, o risco dela desenvolver ou de aumentar ainda mais as complicações das doenças crônicas. Tá? Aqui eu trouxe as principais doenças crônicas no Brasil, só para a gente ter um conhecimento, né, tá? Que é o colesterol alto, a gente tem essa situação. A gente tem uma tendência grande, porque o brasileiro, ele gosta muito de carne, né? Então, ele tem um consumo alto de carne, de derivados do leite, então faz com que esse colesterol aumente consideravelmente. Não está em ordem, tá, gente? A gente colocou aqui só falando sobre as principais mesmo. A gente tem as DPO6, principalmente o enfisema pulmonar. A gente tem hipertensão, a osteoporose, que é uma doença que ela vai aumentando ao longo dos anos, não é verdade? A osteoporose, ela é o quê? Ela é uma destruição do cálcio, né, no nosso organismo, então compromete muito a parte óssea. A gente tem hoje, né, o mal de Parkinson, que é uma doença também crônica, no momento ainda sem cura, e que a cada vez mais, né, cada ano que passa, ela vai aumentando de intensidade. Tem o Alzheimer também, a gente tem a asma, diabetes, o AVC e o câncer. Então, são doenças que vão se cronificando, né? Muitas vezes o paciente nem sabe que é portador. Quantas pessoas hoje, turma, fazem um exame para ver quanto está o seu colesterol? Não é verdade? Quantas pessoas dosam a glicose para saber se a glicose está alta ou não? Então, o que a gente tem quando a gente fala de principais doenças
são essas doenças que chegam para a gente em maior quantidade. Mas a gente sabe que esse número ele é muito maior, porque muitas pessoas acabam não se tratando, não desconfiando nem de que o que elas sentem pode estar relacionado a alguma doença. Então, a gente ainda tem uma subnotificação muito grande. E mesmo fora dessas principais doenças crônicas, a gente pode ter outras doenças, né, que também poderiam estar incluídas, mas que a gente, por desconhecimento, tá, a gente ainda não está considerando. A gente tem as principais doenças incapacitantes, que é o retardo mental, o câncer das vias respiratórias, que incapacitam a pessoa até para o trabalho. Uma pessoa que tem retardo mental significativo, ela tem dificuldade de conseguir um emprego. Câncer nas vias respiratórias também, muitas vezes a pessoa tem um câncer que inviabiliza ela de falar, inviabiliza dela conviver sem oxigênio, então fica bastante complicado, né, o fato dela conseguir uma atividade. Tem a esclerose múltipla, que é uma doença que cada vez, né, também, cada ano que passa, ela tem uma tendência a danificar mais o organismo, né? Temos a cegueira e a paralisia dos membros. Então, essas doenças, elas incapacitam, né, a pessoa, né, a ter uma vida relativamente normal e também a ter suas atividades, né, até com vistas a um comprometimento econômico-financeiro. E aí a gente vai ver, turma, que cada um vai responder de uma maneira, tá? E a gente já viu isso em algumas outras aulas, né? Que tipo de reação as pessoas vão ter frente a essas doenças crônicas, né? Então, a gente sabe que pode ter uma reação de depressão, raiva, descrença, ressentimento, ou então pode ter um choque, né? Não esperava que eu fosse ser portador dessa doença. Então, a gente também precisa aprender a conviver com essas reações que os pacientes vão ter, que os nossos amigos ou familiares, vizinhos possam ter, porque também a gente convive, né? A gente não vai ter uma convivência só no âmbito do trabalho, a gente vai ter uma convivência também social. Então, a gente pode ter nossos amigos que também descubram, né, que estão com alguma dessas doenças e sabe que a cronicidade vai ser presente dentro dessa doença que ele apresenta. Então, saber ajudar, saber respeitar é super importante. Tá? Fatores de ajustes, né, as doenças crônicas, tá? Então, aqui, recursos familiares e individuais para lidar com o estresse, tá? A gente sabe que muitas vezes o paciente precisa, tá, da ajuda de familiares, tá? De ajuda de outras pessoas para lidar com essa situação que ele está vivendo, que muitas vezes, né, leva a um estresse muito grande. Dependência de familiares e amigos, tá? A gente sabe que existem doenças que são caras, não é verdade? Então, depende de medicamentos que o SUS não fornece, tá? Depende de exames, às vezes, que a gente não consegue fazer em tempo hábil. É um exame que vai demorar muito tempo. Então, muitas vezes, né, essa pessoa vai ficar dependente de alguém que possa ajudar nesse sentido. Duração das alterações do estilo de vida em decorrência da doença. Isso a gente já viu muito, aquele paciente que é ostomizado, o paciente que sofre uma amputação, o paciente que apresenta alguma restrição. Então, ele vai, né, conviver, né, com alterações no estilo de vida dele. Muitos, como a gente já citou aqui, por exemplo, que é portador de uma gastrostomia. A gente sabe que a gastrostomia está lá escondidinha, bonitinha, que ninguém está vendo. Mas, para ele, parece que todo mundo sabe, que todo mundo está vendo. Então, interfere muitas vezes até no estilo de vida desse paciente. Pode ser que ele passe a se arrumar de outra forma, pode ser que ele passe a usar uma roupa que disfarce mais.
E, às vezes, esse novo modo, esse novo estilo de vida pode chamar muito mais atenção do que, na verdade, se ele não estivesse sofrido essa alteração toda que ele decidiu fazer. Tá? Aprender a viver com a doença crônica e a incapacitação. Turma, eu penso que esse item ainda é o item mais difícil que a gente tem e que é o item que a gente consegue ajudar menos, porque aprender a conviver com as incapacitações ou com a incapacidade, realmente assim, é muito difícil. Se a gente for pensar no paciente jovem, quando eu falo um paciente que às vezes está com 20, mesmo 30 anos, que você sabe que a gente vai dar um diagnóstico, tá? De uma doença que ao longo do tempo pode incapacitar ele de outras formas. A gente sabe que isso para a pessoa é um choque. Se a gente descobre que aquele paciente, embora jovem, esteja diabético, já num grau bastante evoluído, que ele já apresenta comprometimento vascular importante, que leve à necessidade de uma amputação de membros inferiores, é difícil a gente falar para o paciente, né, que está tudo bem, é difícil a gente falar para ele que é melhor perder a perna do que a vida, quando, na verdade, a gente não sabe qual é o conceito dele para isso, não é verdade? Pode ser como eu já ouvi falar, tá? Que era melhor morrer do que perder uma mama, quando uma paciente minha estava com câncer de mama. Então, assim, são visões, são pensamentos, né? São inserções culturais muito pertinentes a cada pessoa. A gente não pode chegar e achar que a pessoa vai aceitar aquilo, né? Vai achar que bom, que tem tratamento, que eu vou operar, eu vou ficar melhor, eu vou ter outras oportunidades, eu não vou morrer, porque é muito difícil para cada um, né, ter essa aceitação. A gente sabe que também a gente vai ter que aprender a conviver, né, com pessoas que tenham essa dificuldade. E assim, por mais que a gente fale, que a gente tente mostrar, né, que existem outros caminhos, outras possibilidades, nem sempre naquele momento vai surtir o efeito desejado. Então, às vezes é um processo lento, é um processo de aceitação, não é tão fácil, gente. E assim, meu tempo de nefrologia, eu vi esse paciente que amputou uma perna, amputou até o joelho, depois amputou mais acima, e aí passa-se um tempo, eu chego lá e vejo o paciente dialisando já com a outra perna amputada, e assim, é bastante difícil você conviver com uma situação dessa. E não só para a pessoa, para o paciente, né? No caso que a gente está convivendo no hospital, mas para a gente também, né? É difícil você chegar para o paciente e falar que está tudo bem, se a gente está vendo que aquele quadro está evoluindo, né? Que o paciente está tendo alterações físicas importantes, significativas, que a gente sabe que vai afetar, né, a autoestima dele. Então, isso muitas vezes fica difícil para todos nós. Tá? Então, vamos ver. Aqui eu coloquei as fases da doença crônica, tá? Só para a gente ter uma ideia. Como eu já falei para o pessoal que ainda não estava aqui, não é para a gente gravar isso, é para a gente ter uma noção de como isso funciona, tá? Então, a fase da doença é pré-trajetória, né? Que a gente sabe, muitas vezes, assim, a gente, nas doenças mais fáceis, eu sou fumante, então eu sei que todo mundo diz que eu posso ter uma doença, que eu posso ter um câncer de pulmão, que eu posso ter isso. Eles têm noção, né, dos riscos que ele está correndo, mas é uma fase. Aí a gente tem a trajetória, a fase da trajetória, que é o início dos sintomas, né? Daí aquele paciente fumante, vou citar aqui o fumante como exemplo, né? Já começa a ter uma dispneia leve, já começa a ter um cansaço mais significativo. A gente percebe isso muito nas pessoas que trabalham com peso, pedreiro, carregadores. Então, esse cansaço
essa dispneia, eles se apresentam de forma muito mais agressiva, porque eles conseguem sentir isso. Tá? Aqui a gente tem a fase estável, que é quando o paciente consegue, né, estabilizar a doença, né? Então, ele está fazendo tratamento, né? Então, aquela doença está estável, naquela fase estável, a doença está sendo tratada. Então, se ele continuar o tratamento, com certeza ele vai ficar estável. Claro que a gente sabe que existem doenças que, mesmo a gente estabilizando, ela pode, mesmo assim, continuar sendo agressiva, continuar evoluindo. Mas, de alguma forma, a gente ainda está conseguindo tratar esse paciente. A gente tem já a fase da instabilidade, que é aquela fase instável, onde podem surgir as complicações ou reativação da própria doença. E aí a gente pode ver, às vezes, por que reativou? Às vezes o paciente não está usando a medicação correta, às vezes o paciente deixou de fazer algum exame que a gente poderia ter avaliado alguma alteração. Ele pode estar apresentando outros sintomas relacionados a outra situação, a outra doença que ele não trouxe para a gente. Então, aquele quadro dele está se complicando. A gente pode, por exemplo, esse paciente fumante, tá? Ele pode fazer um derrame pleural, ele pode fazer um pneumotórax. Então, já é uma complicação, porque ele já tem um pulmão complicado, não é verdade? Ele já tem um pulmão portador de alguma instabilidade. Aí a gente tem a fase aguda, né, que é aquela complicação grave, né? Por exemplo, nossa, fez um edema agudo de pulmão, tá? Vão ter que levar ao hospital, internação, CTI, de repente, então complicou bastante. A gente tem a fase da crise, né, que é aquela fase onde o paciente apresenta risco de vida, né? Então, ele tá naquela, de repente, está na terapia intensiva, mas o quadro está agravando, então está vivendo aquela fase de crise, tá? Depois a gente tem uma fase de retrocesso, tá? Que ele sai dessa fase de crise, tá? E ele vai se recuperando, tá? Que pode ser um processo lento, tá? Ou pode ser até um processo bem rápido, dependendo do que levou ele, tá? À internação. E aí, nesse retrocesso, tá? Ele vai não só se recuperando, mas também aprendendo a viver com as incapacidades dele. A gente sabe que, por exemplo, ele fumava, ele não vai poder mais fumar, mas ele vai aceitar isso? Como ele vai aprender a conviver com essa nova situação, com esse novo... com essa nova situação que obriga ele a deixar um vício que ele ama, tá? Mas que ele precisa deixar para que ele tenha uma qualidade de vida, né? E até mesmo que ele tenha vida, né? A gente tem aqui já numa fase mais à frente, né? Uma fase do declínio, que aí a situação dele de doença começa a agravar, normal, né? A gente tem essa situação. E depois a gente tem a fase terminal, tá? Que é aquele declínio gradual ou rápido, que a gente sabe que daí para frente a gente não vai ter mais como atuar. Então, assim, são fases que desde da segunda fase, que é a trajetória, que é o início dos sintomas, até a fase terminal, pode levar anos, tá? Como também pode ser muito rápido. Às vezes a gente tem um diagnóstico, não é verdade? Deixa eu sair daqui. Às vezes a gente tem um diagnóstico e ele é tão rápido, que a gente acaba, né, perdendo o paciente, né, num período de tempo muito pequeno. Às vezes o paciente tem um diagnóstico de uma neoplasia, tá? Mas ela já está tão... né, já agravou tanto, já está cheio de metástases, cheio de comprometimento, que, assim, às vezes, em 2, 3 dias, 4 dias de internação, o paciente evolui para o óbito. Então, são formas muito rápidas, mas que a gente também vai conviver com essas formas. A gente vai conviver muito mais com as formas demoradas, não é verdade? Aquele paciente famoso vai e volta, para quem já trabalha sabe que a gente tem os nossos nefropatas, cardiopatas,
os pneumopatas que toda hora vão, né, para casa e daqui a pouco voltam, tá? Mas a gente tem também aqueles que vão passar pela gente muito rapidinho. Às vezes a gente chega num plantão enquanto o paciente já bastante grave, quando a gente vem para o próximo plantão já não encontra mais, tá? Então, essas fases também ela pode passar, ela pode até pular, né? Que às vezes ela começa com sintoma que é tão rápido, quando dá o diagnóstico, já está na fase terminal. Tá? Aqui eu fiz um planejamento de enfermagem para a gente, tá? Que é importante a gente identificar as fases da doença, até em que fase esse paciente está, até para a gente saber como que a gente vai conduzir, né, nosso tratamento, a nossa assistência. A gente tem que estabelecer as metas do cuidado, até porque, às vezes, a gravidade da situação faz com que a gente precise realmente estabelecer o que vai ser mais importante naquele momento, tá? Será que eu fazer a mudança de decúbito, tá? De 3 em 3 horas vai ser mais importante, tá? Do que eu oxigenar, do que eu ofertar um oxigênio, do que eu colocar esse paciente em posição de semi-Fowler, né? Que vai ajudar a expansão pulmonar dele, tá? Eu vou ter que saber estabelecer o que é mais importante para aquele momento. E outro detalhe importante, turma, aquele momento pode ser o quê? Hoje isso é importante, amanhã pode ser que outra coisa seja mais importante. E aí eu vou falar, quando a gente faz o plano de cuidados, cada dia é um dia diferente, tá? Estabelecer um plano de cuidados, tá? Identificar fatores que podem facilitar ou prejudicar, tá? Atingir as metas. Então, o que pode prejudicar, tá? A gente atingir aquela meta que a gente definiu? A professora era que o paciente está com uma lesão importante no calcâneo e a gente pediu lá uma alcinha, pediu algum material e não tem. Isso pode estar sendo um fator que vai prejudicar? Naquele momento pode, mas a gente tem como a gente substituir isso. Então, a gente pode estar sempre pensando nisso, né? Que eu posso estar colocando uma ação no meu plano que a gente não tem a condição de realizar. Isso é importante a gente ver, porque muitas vezes a gente colocou aquilo, mas não tem como fazer. Isso, turma, não acontece só nas ações de enfermagem, não, tá? Muitas vezes, o que acontece? O médico prescreve um medicamento, mas ele não viu que o hospital não dispõe daquele medicamento. Então, ele está achando que durante aquelas 24 horas que ele fez a prescrição, está correndo tudo bem, que o paciente já está usando aquele medicamento e, na verdade, não está. Quando a gente está na rede privada e acontece isso, alguém com certeza vai fazer contato com o médico, vai dizer que não tem o remédio, que o remédio não foi encontrado, alguma coisa do gênero, né? Na empresa privada, é difícil você dizer, não usou o medicamento porque não tinha. Tá? Eles sempre vão atrás, vão comprar, mas vamos pensar que está em falta no mercado, alguma coisa do gênero. Alguém vai ligar para o médico e ele vai substituir, né? Trocar esse medicamento por outro. Se a gente já está na rede pública, tá? Esse médico só vai tomar ciência disso no dia seguinte, tá? Quando ele passar a visita novamente. Então, o paciente acabou que passou 24 horas, né, sem usar o que estava previsto, tá? Então, da mesma forma que às vezes a gente pensa, planeja fazer uma ação, né, que depende de algum material, tá? A gente também, o médico e outros profissionais também podem passar por isso. O fisioterapeuta, ele pode ter, no momento, não ter o dispositivo que ele está acostumado a usar. Então, a gente está sempre refém também dessas situações. Tá? Implementar as prescrições de enfermagem, aí já está dentro de plano de cuidados, avaliar a eficácia das prescrições, será que o que eu estou prescrevendo, será que o que eu coloquei no meu plano de cuidados está realmente ajudando, está contribuindo, está sendo eficaz?
e ensinar o autocuidado, tá? Para aqueles pacientes que a gente sabe que vai sair dali e que precisa realizar, tá? Ações que nós estejamos fazendo naquele momento, a gente precisa estar orientando. Às vezes é uma traqueostomia que o paciente tem dificuldade, tá? E traqueostomia é uma coisa bastante complicada mesmo. Tem pacientes que têm muita dificuldade, tem pacientes que não conseguem fazer no início. Aí, assim, a minha grande amiga, que é a chefe da proctologia, o irmão dela teve um câncer de laringe, tá? E ficou com traqueostomia. E, nossa, era um problema. Volta e meia ele chegava lá no hospital quase morrendo, porque ficou cheio de secreção, obstruiu a cânula, a subcânula, e era assim, um sufoco danado para retirar aquilo que a secreção vai endurecendo, gente. Então, o paciente morre sufocado, tá? Então, assim, tem alguns pacientes que têm dificuldade, é a colostomia, o paciente não consegue fazer a troca da bolsa, passa mal, e sente cheiro, tem nojo, cada um dentro das suas limitações. E, turma, a gente não pode criticar, não pode, a gente tem que pensar que se fosse a gente também, nós talvez também tivéssemos essa rejeição e essas dificuldades para a gente conviver com isso. Porque muitas vezes a gente pensa, né, que isso nunca vai acontecer, né, com a gente, mas todos nós estamos expostos, né, a qualquer situação que venha implicar numa necessidade, né, de mudar os nossos hábitos. Então, assim, o autocuidado é super importante, a gente ensinar quantas vezes for necessário, desde um simples exame de HGT até uma situação de fazer a limpeza, de uma traqueostomia, a gente precisa estar não só consciente daquilo, como habilitado também para repassar esse ensinamento para o nosso paciente. Porque muitas vezes, gente, ele vai para casa, ele não aprendeu, a gente acha que ele entendeu, tá? Ele não entendeu, ou então ele criou um bloqueio para ele não entender, e quando ele chega em casa, ele não faz aquilo. E daí a gente vai ver o paciente que vai chegar no hospital com a bolsa de colostomia lotada, a gente vai chegar com o paciente quase morrendo com a traqueostomia, né? A gente vai chegar com várias outras coisas, né? Aquele paciente que vai com uma prótese ortopédica ou que vai com uma calha engessada e coloca um monte de coisa dentro para coçar. Tudo aquilo são intercorrências, tá? Que o paciente acabou fazendo, tá? Mesmo não sabendo que não poderia, tá? Mas ele foi deixando e depois a situação dele agrava bastante. Tá? Era só isso, turma. É assim um slide bem pequenininho, só para mostrar para vocês as fases, né, da doença crônica e como ela vai chegar para a gente, né? Então, principalmente para a gente estar avaliando o quê? Avaliando qual é aquele momento do paciente, qual a fase que o paciente está e como ele está vivenciando essa fase, porque isso é a parte mais importante. Quando a gente tem um paciente que colabora, tudo é mais fácil, mas não pensem que a gente vai ter essa facilidade sempre. Na verdade, nosso dia a dia vai ser lidar muito mais com as dificuldades que os pacientes vão ter do que com as facilidades. Lembrando que nem todo mundo vai aceitar a sua atual situação com facilidade, né, gente? Então, quem gostaria de falar alguma coisa para complementar? Um bom dia aí para quem eu não falei antes. Carol, não quer complementar aí com alguma coisa? Vinícius, pessoal que já atua aí falando um pouquinho sobre isso. Rafaela, Maria Elisa, não quer comentar alguma coisa?
Falhou aqui para mim, professora. Vou subir na serra aqui, tá falhando pra caramba. Amanda, fala um pouquinho aí, Amanda. Para de coçar a testa, Amanda. Amanda hoje está de máscara amarelinha. Patrícia, não quer falar alguma coisa, Patrícia? Então, professora, eu tinha ido no banheiro, eu me perdi um pouco aqui. Mas o que eu tenho para falar agora é em relação ao semestre, à disciplina, eu gostei bastante, gostei muito da senhora sempre tentando ajudar a gente, aumentando os prazos. Era individual, a senhora deixava fazer em duplo, em trio. A senhora foi muito bacana com a gente esse período, de verdade. Tá bom. Gente, ó, eu falei que hoje a gente ia fazer um quiz, tá? Então, eu selecionei algumas perguntinhas aqui, tá? Então, é livre para vocês responderem, tá? Deixa eu caçar aqui onde é que tá. Né? Então, vou começar aqui a fazer a perguntinha. Tá todo mundo me ouvindo? Então, vamos lá fazer uma retrospectiva aqui, ó. Aparelho que transforma a corrente elétrica de baixa frequência em corrente elétrica de alta frequência, com a finalidade de cortar, coagular e dissecar tecidos. Que aparelho é esse, turma? Bisturi? Bisturi, elétrico, tá? Não pode ser só bisturi, porque bisturi, se a gente falar bisturi, é aquele comum, tá? Que é aquela faquinha, tá? Tem que ser o bisturi A lâmina. Então tá, vamos lá lembrar agora quais são as etapas do procedimento cirúrgico, tá? São 3 etapas, quem lembra? Desde o início da cirurgia até o final. Pré-operatório, perioperatório e pós-operatório? Não, não é isso. Isso aí é a parte, tá? Eu estou falando aquelas etapas do procedimento cirúrgico, quando o paciente já está lá na sala e vai começar a cirurgia. E o médico vai fazer a incisão daí para frente. Como que a gente vai classificar essas etapas? Tem a diérese, né? A Isso. exérese, não sei falar direito, e a hemostasia. Não, a hemostasia vem antes. Hemostasia, depois... Primeiro você corta, tá? Que é a diérese. Depois você faz a hemostasia, não é? Aquele sangramento que vai ter. E depois você vai fazer a ectérese, né? Com X, que é o finalzinho, que é o fechamento, tá? Uhum. Muito bom. Agora que é uma doença muscular hereditária, ó, aí tem que prestar atenção, gente. É uma doença muscular hereditária, não tem nada a ver com doença de ortopedia, tá? Latente, potencialmente grave, caracterizado por uma resposta hipermetabólica após exposição a um anestésico inalatório. O medicamento usado para o tratamento dessa doença é o dantrolene. Que doença é essa, gente? Que ela só aparece, tá, no momento da cirurgia. Quem lembra? Eu não lembro não, professor. Lembra que eu falei que é uma doença que acontece muito pouco, acontece um caso em 10 mil, e aí a gente tem uma medicação que todo centro cirúrgico deve ter, que são 36 ampolas, um frasco, né, que nem frasco de albumina, que custa caro, que tem centro cirúrgico que nem tem, mas que quando acontece isso a gente pede até para qualquer outro hospital que tenha, para o paciente não morrer. Que doença é essa? Uma doença que não tem como a gente descobrir se a gente é portador ou não. Então, vou dar uma dica. É uma doença que tem a ver com temperatura. Hipertermia maligna.
Isso também, né? Dei maior mole para vocês, né? Hipertermia maligna, tá? Que é aquela doença que é uma resposta ao anestésico. Então, uma reação que a gente não tem como fazer, não tem como a gente ir lá no laboratório fazer um teste, receber um anestésico, né? E ter um resultado que a gente pode morrer ali na hora, tá? Então, a gente só vai saber realmente, tá? Se acontecer, né? Então, como eu falei, é uma doença muscular hereditária. Quando alguma pessoa, tá, desenvolve essa doença, todos os familiares, né, tanto para frente, os descendentes como os ascendentes, eles têm que serem rastreados, e aí vai ser feita uma biópsia muscular, tá? Para ver se contém ali um achado, que eu não sei explicar bem como é, tá? Que leva à possibilidade dessa pessoa ter essa doença, tá bom? Nunca mais vocês vão esquecer isso, hein, turma? Agora vamos lá. A escala que avalia atividade motora, respiração, circulação, nível de consciência e saturação de oxigênio no pós-operatório imediato. Qual o nome dessa escala? Escala de coma de Glasgow? Não. Essa é aquela que vai estar relacionada a gente dar alta do paciente, tá? Da RPA ou do centro cirúrgico, liberando ele para o setor que ele vai, seja para o quarto, para a enfermaria, para onde ele for. Qual a escalinha que a gente vai avaliar isso? A gente já sabe que eu vou estar avaliando esses 5 itens, mas qual é o nome da escala? Aldrete. Isso. E quem mais? Aldrete-Krulik. Kurik. Tá? Então, vamos lá. Só para a gente estar lembrando. Olha o quanto que a gente já esqueceu, hein, gente? Tipo de cicatrização cirúrgica. Olha lá, lembrando a aula da professora Flávia Canato e a minha, tá? Que apresenta a posição de 2 superfícies de granulação, apresenta uma cicatriz profunda e ampla, tá? Aquelas feridas profundas que não foram suturadas precocemente ou que se romperam. Qual é o tipo de cicatrização? Qual o grau dessa cicatrização cirúrgica? Segunda intenção? Segunda ou terceira, gente? O que vocês acham que é? Já temos uma resposta. Alguém acha que pode ser a terceira? Eu acho que é a segunda também. É a segunda, tá, gente? Porque a terceira é o quê, gente? É aquela que a gente não consegue, né? Na verdade, não há posição. Na verdade, a gente não consegue aproximar. Lembra? Que vai ficando aquele espaço ali que não tem mais tecido. Então, vai criar aquele tecido gigantesco, né, de granulação para tentar fechar aquele espaço que foi criado, né? E por isso, no caso, esses pacientes eles vão depois, né, posteriormente para a cirurgia plástica para tentar ver se consegue fechar e deixar bonitinho. Mas se for uma resposta do próprio organismo, muitas vezes na própria cirurgia plástica acontece a mesma coisa. E aí a gente entra numa situação que é ruim, que é a situação a situação que a gente vai estar perdendo tecido, né? Porque a gente já perdeu tecido da primeira vez, aí foi para a cirurgia plástica, cortou todo aquele tecido que estava feio, né? Aproximou, ficou bonitinho. Aí novamente acontece de abrir, a gente vai perder mais um pedaço do tecido ali, tá? Mas vamos lá, tá? Qual o nome do choque causado pela perda excessiva de líquidos? Hipovolêmico. Hipovolêmico, tá? E agora, qual o choque causado pelas toxinas das bactérias que circulam na corrente sanguínea? Pirogênico. Não. Não. Bactérias da corrente sanguínea. Choque, Anafilático? Choque séptico. choque séptico, tá? Anafilático. Séptico. Séptico, a famosa sepsemia que a gente tem, né? Que
as toxinas já invadiram a corrente sanguínea e a gente vai naquela tentativa de tentar salvar o paciente, tá? Quando a gente tem o pirogênico, tá? Primeiramente, ele contamina os dispositivos, tá? Então, pode ser o equipo, pode ser alguma coisa, mas ele vai via dispositivo, tá? Então, foi um choque, tá? De algum micro-organismo que estava ali no dispositivo, que é o que acontece muito com a transfusão sanguínea, né? Às vezes, a gente pode ter um micro-organismo dentro daquele dispositivo, seja do equipo específico, seja, às vezes, do filtro de leucócitos que a gente usa, seja dentro de algum dispositivo que a gente usa, que acontece com muito mais frequência do que em outras situações. Ah, e o choque anafilático, o que é o choque anafilático, gente? Reação alérgica, né? Exacerbada. Isso. Lembra que eu contei um caso de uma criança que chegou lá no hospital, que tinha, e foi à praia de Copacabana, com os pais que eram médicos. Aí ele entrou no mar, essa criança tinha 11 anos e sofreu um corte bastante grande, bem na sola do pé, com um vidro, um caco de garrafa. Aí sangrou muito, foi para o hospital, para o meu hospital, tá? E aí ele precisava ser suturado, tá? Como o meu hospital é só hospital infantil, aí pode entrar pai, mãe, tá? E os pais entraram, tá? Só que aí no momento que o anestesista fez o anestésico, tá? Ele fez uma parada cardíaca, tá? E resumindo, essa criança evoluiu para o óbito, porque ele fez um choque anafilático, tá? De grandes proporções irreversíveis, tá? Então, ele reagiu ao anestésico, tá? E não teve como a gente tirar ele desse quadro. Foram, assim, horas e horas na luta, tá? E aí é uma anafilaxia, um choque anafilático, tá? Muito grande, que pode ser derivado de qualquer outra, às vezes até um medicamento, até uma pomada pode causar uma anafilaxia na gente, tá? Então, é uma situação também que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê que o paciente está apresentando alguma coisa, tá? Quais os cuidados de enfermagem que a gente vai dar para esse paciente que está apresentando um choque hipovolêmico? O que a gente pode fazer de imediato? A gente sabe que o melhor vai ser a reposição sanguínea, né? Mas isso não é uma atribuição nossa. Então, a gente depende do médico para fazer a prescrição, para solicitar um hematócrito, né? Para ver como é que está. Mas a gente pode estar auxiliando o paciente de que forma? Tudo bem. Pode elevar os membros inferiores. Sim, o que mais? Função de veia periférica, infusão de soro fisiológico. Isso. Se ele está sem acesso venoso, a gente vai correndo logo o quê? Funcionar um acesso, né? Com um gel com o quê? Calibroso. Calibroso, daqueles bons, tá? E o que mais que a gente pode fazer? O paciente, quando está nesse quadro, ele está sentindo o quê? Frio ou calor? Frio. Frio, porque ele está perdendo Calor. frio, tá? Então, ele faz tremores, aí a gente vai fazer o quê? Aquecer ele, tá? E assim, por último, o que a gente pode fazer se a gente perceber, ou se a gente já colocou um oxímetro nele e viu que a respiração dele está comprometida? Oi, não entendi. O que a gente pode fazer também, se a gente vê que ele está agravando, que ele está respirando com mais dificuldade, que a oximetria dele está baixa, o que a gente pode estar oferecendo para ele? Pode instalar um catéter nasal. Isso, tá? Então, essas são as ações que a gente pode fazer, tá? Até que o médico chegue, porque quem já trabalha sabe que nem sempre o médico vai estar logo ali, né? Que a gente chama, ele vem correndo. Tá? Dependendo de onde esse paciente esteja, às vezes é um paciente que está até estável, tá? E o médico pode estar em outro andar, pode estar prestando assistência a outro paciente.
Então, a gente tem não só autonomia, mas também conhecimento para a gente estar auxiliando esse paciente, tá? A gente não vai ficar ali falando mal do médico que está demorando e não fazer nada, não é verdade? Então, cadê a nossa atuação como enfermeiro? Vamos lá aquecer, colocar cobertor, ver se ele está com acesso venoso bom para correr, para infundir o sangue, começa a fazer solução salina para dar uma melhorada nele. A gente não vai fazer com que o sangramento pare, não é verdade? Porque o que está sangrando lá dentro está sangrando e a gente nem sabe o que é, nem aonde é. Mas a gente vai tentar o quê? Compensar. A gente não vai nem tratar, a gente vai estar no mecanismo de compensação. Então, se ele está com frio, porque está perdendo sangue, vamos aquecer. Se ele está respirando com dificuldade, porque a oximetria está diminuindo, tá? Aí ele está oxigenando pouco, vamos ofertar um oxigênio para ele. E assim a gente vai o quê? Compensando, tá? O que ele está sendo, o que ele está descompensando. Tá bom? Agora aqui, gente, pele fria, úmida e pálida, agitação, frequência de pulso aumentada, PA diminuída, respiração rápida e profunda, lábios e conjuntivas pálidos. O que é sinal de que isso, gente? Vou dar duas opções. Hemorragia ou choque, gente? Ou choque hemorrágico? Hemorragia. Hemorragia, tá? Hemorragia, tá, gente? A gente vê, ó, que lábios e conjuntivas, eles ficam completamente pálidos. Quando ele está em choque, a gente ainda consegue ver, tá? Conjuntiva e os lábios ainda estão, assim, meio rosadinhos, tá? Mas quando ele está já com tudo muito pálido, tá? A gente vê que ele está num quadro mesmo de hemorragia, tá? Aquele sangue saindo para tudo que é lado, tá? Agora vamos à outra aqui. Anemia hemolítica de origem genética, relacionada ao baixo nível de O2 no sangue venoso. Que anemia é essa, gente? Qual o nome dessa anemia? É de origem genética. Falciforme. Exatamente, falciforme. Como é que dá o nome da doença que está relacionada ao aumento do volume dos eritrócitos? Aquele que é o hematócrito está acima de 55. Qual o nome dessa doença? Lembra, eu falei que era o contrário da anemia. Na anemia, a gente tem o hematócrito muito baixo, né? Na outra, a gente vai ter o hematócrito muito alto. Um quadro que a gente vê no quadro de desidratação, quadro de dengue. Qual o nome dessa doença? Ninguém lembra? Começa com poli. Lembro não, professora. Policitemia. Essa é difícil mesmo, porque a gente quase não escuta falar nesse nome, né? Gente, agora vamos lá. Cite 3 manifestações clínicas da leucemia. O que o paciente pode estar apresentando para a gente imaginar que possa ser uma leucemia? Tem aspectos até físicos que o paciente apresenta, que a gente pode olhar, que a gente vai logo chamar a nossa atenção.
Isso. O que mais? Dor, professora. Das articulações. Nem sempre. A dor não vai fazer com que a gente correlacione ao sintoma de leucemia. Cansaço. Cansaço, o que mais? Músculo. Quem está falando em Irlanda? Está com uma interferência. Alguém está conseguindo ouvir o que ele está falando? Ele está Ponteira? falando tonteira. Tá. O que mais? Vamos pensar, turma, o que ele pode estar apresentando assim na região oral? Pode estar apresentando aquela hemorragia discreta. O que mais, gente? A mucosa pode estar hipocorada, né? Isso. Pode ter Tanto também, dos junto lados. com petecas, pode ter mais o que na pele que a gente olha assim e associa. Equimose, gente, lembra que a gente até falou? A gente até discutiu equimose. Então, se o paciente está apresentando aquelas manchas bem grandes, né, que são as equimoses, aquelas pintinhas bem pequenininhas, que são as petequias, tá? Tá com algum sangramento, que pode ser tanto pela gengiva, pode ser pelo nariz também, pode estar com tonteira, pode estar com cansaço extremo, são algumas manifestações que podem levar, tá, a desconfiar que seja um quadro de leucemia, tá bom? Queria que vocês falassem para mim um tipo de oxigenoterapia de alto fluxo. Aquela aulinha que a professora Lucimar deu. Isso. O que mais que a gente pode usar? Venturi mais outra. Qual é a outra? Outra reservatória. Isso. Pode ser a Hudson também. Então tá. Macro nebulização. Isso. Agora vamos lá. Infecção grave do osso e de tratamento longo. Qual o nome dessa infecção que dá no osso? Tá. E como é que a gente chama o nome da ruptura na continuidade do osso, sendo definida de acordo com seu tipo e com a sua extensão? Qual o nome dessa ruptura? Eu não digo, gente, eu estou com uma ruptura aqui no meu osso. Eu tive uma ruptura no fêmur. Qual o nome que eu falo no lugar de ruptura? Fratura. Fratura, exatamente, tá, gente? É uma das complicações mais importantes que compromete todo o sistema vascular e depende de tratamento específico. Qual o nome dessa complicação? Professora, pode repetir? Posso. É uma das complicações mais importantes, que compromete todo o tecido vascular e depende de tratamento específico. Dá muito em quem está com algum aparelho engessado, com algum comprometimento ortopédico. Ele pode vir a desenvolver essa complicação vascular. Qual o nome dessa complicação?
Trombose. Trombose, Trombose. tá? Quais são as principais complicações do uso de um aparelho engessado? O que pode complicar aí um paciente que está com gesso? Além da trombose, pode dar... O músculo pode ficar atrofia muscular, né? Isso. O que mais que pode acontecer, gente? Pode fazer lesão, se não tiver bem... o gesso pode ficar ali coçando e faz uma lesão Tá, na e pele. pode fazer lesão provocada também pela pessoa. De que forma? Oi? Ela fica coçando. Coçando. Essa aí é a pior de todas, tá? Que a gente não vê. Então, a gente só vai conseguir descobrir isso quando tiver com a perna quase podre. O que mais que pode acontecer, turma? Então, pode fazer um quadro de trombose, pode ter uma infecção por estar coçando com algum dispositivo que faça lesão na pele, pode estar... O que mais que vocês falaram? Eu já esqueci. Atrofia. Atrofia. O que mais, turma, que pode acontecer? Mau posicionamento devido ao edema. Exatamente, tá, gente? Isso é super importante, que muitas vezes, tá, pode ficar mal posicionado, às vezes a forma como a pessoa, tá, vai colocar o membro onde está o aparelho engessado, pode fazer até com que o osso saia do nível correto, tá? Então, tem que ter a posição correta. Normalmente, o ortopedista vai falar, ó, você pode ficar com o braço assim ou com a perna assado, né, o esticado, isso, não faz aquilo, porque senão ele pode acabar, né, disposicionando o osso, tá, do lugar. Então tá, vamos a outra aqui. Olha, deve ser sempre contínua, tá? Ainda dentro de ortopedia. Pode ser aplicada na pele como uma tração cutânea ou diretamente sobre o esqueleto, como uma tração esquelética. Qual o nome disso, gente? Pode repetir a pergunta, professora? Deve ser sempre contínua, tá? Esse tipo de tratamento, tá? Pode ser aplicada na pele, tá? De forma cutânea ou diretamente sobre o esqueleto, tá? Qual o nome disso? Aquele que fica, o paciente fica com aquele dispositivo que ele não pode sair do leito. Tração? Tração. Tração. Quem falou? Tração. Aí ela pode ser ou pode ser transesquelética, aquela que vai furar o osso, né, com a furadeira e vai passar o ferrinho ali, que vai ficar puxando o osso. Agora vamos lá. Qual o nome daquilo que utiliza fios percutâneos posicionados no tecido ósseo e ligados a conectores externos? Qual o nome desse dispositivo, gente? Eu falo que parece um homem de ferro. Repete, por favor, a pergunta, professora. Então, utiliza fios percutâneos, aqueles fios de aço que parecem um arame, tá? Vai ser posicionado dentro do tecido ósseo, tá? Vai perfurar e vai ficar ligado a conectores externos. Em vez de ser dentro do osso, vai ser aquele aparelho que usa fora do osso, do lado de fora. Aquela parte daqueles ferros todos do lado de fora. Qual o nome desse aparelho que a gente chama?
Fixador externo? Isso, exatamente. Tá? Então, são aqueles que demora mais tempo, né? Porque está fixando o osso, né? E a gente todo dia vai lá e aperta que nem aparelho de dente, quando a gente vai no dentista apertar. Da mesma forma funciona esses fixadores, tá? E qual o cuidado mais importante, turma, que a gente vai ter com esses fixadores? Que a gente não pode deixar de fazer. Até para ele. Curativo. Oi? Curativo. Não entendi, gente. Curativo. Tá, mas aonde? Perto da pele, nada é tão fino. No osso lá perto do local da entrada da pele. Pele no osso. Naquele ósseo mesmo. No local que perfurou, tá? Todo dia a gente tem que fazer o curativo ali. Todo dia a gente tem que olhar, ver se está com alguma secreçãozinha, ver se está com algum brilhozinho, alguma coisa que a gente está achando que está inchando, ou que está mudando a coloração, tá? A gente tem que estar todo dia olhando. Isso não dá para perguntar para ninguém, não dá para perguntar para o paciente se está tudo bem, não dá para perguntar para o nosso colega se está ok. A gente tem que ir lá, tá? E olhar direitinho como é que tá, porque ali, de um dia para o outro, se a gente vê uma secreçãozinha, porque alguma coisa já tá esquisita, tá? A secreção, ela é uma resposta, tá, inflamatória de alguma coisa que está acontecendo. Então, chegou a hora da gente buscar quem é essa coisa que está gerando essa secreção, tá? Gente, agora lá naquela aulinha que a gente falou sobre órteses e prótese, eu queria que vocês dessem 2 exemplos de órtese e 2 de prótese. Vamos às órteses. Aí, 2 exemplos de órtese. Quem arrisca? E 2 exemplos de prótese. Quem arrisca? Prótese, pode ser aquelas talas, coloca na mão quando tem tendinite, algo do tipo. Isso é órtese ou prótese? Essa é a órtese. Tá. E também pode ser aquela bota, né? Ok. Professora, pode repetir a pergunta? Perdão. Me dá 2 exemplos de órtese e 2 de prótese. Órtese seria, por exemplo, uma bengala e um óculos, porque facilitaria o funcionamento. E prótese seria prótese dentária, uma prótese de uma perna. Exatamente. Alguém quer dar outro exemplo, turma? Quando a gente faz uma substituição de alguma parte do coração, a gente coloca uma órtese ou uma prótese? Prótese. Tá. Por que é prótese e não órtese? Porque a prótese, ela substitui alguma parte de um órgão ou funcionamento. E a órtese, ela facilita o funcionamento. Exatamente. Um marca-passo seria uma órtese, certo? Exatamente. Alguém quer dar alguma outra sugestão, turma? Bom, gente, de quiz era isso que eu tinha para dar para vocês. Não sei se valeu a pena, mas dá para a gente dar uma recordadinha, tá? Patrícia, tá por aí? Estou sim, professora. Eu tinha falado logo no início que na terça-feira que vem eu deixei um dia reservado
para vocês tirarem alguma dúvida, se vocês tiverem dúvida em alguma matéria que foi dada, dúvida em cálculo, em alguma coisa, tá? Eu vou deixar em aberto, tá? Se vocês quiserem, aí a gente pode ficar aqui um tempo, tá? Para tirar alguma dúvida, acrescentar qualquer coisa que vocês tenham, tá? Tenha tido dificuldade. E na sexta-feira é a nossa provinha, que eu vou fazer daquele mesmo esquema. Vou disponibilizar na sexta e fica até o domingo, tá bom? Tá bom, professora. Qual parte que cai nessa prova, no caso? Eu vou botar lá no Moodle direitinho que ele vai cair, tá? Tá bom, então, professora. Então, a nossa matéria meio que tá encerrada, né? Agora é só a prova. Só a prova, tá? E aí, na terça-feira, gente, Tá bem. se vocês não quiserem nada, aí vocês mandam uma mensagem para mim, tá? Só para eu não ficar também aqui aguardando vocês, tá? Tá bom, professora. Deixa eu Aqui, só a aqui prova, no caso, a gente gravar vai um entregar no domingo ou no sábado? Espera aí, só um instantinho. Espera aí, que eu vou interromper aqui.